Esse é o Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Maiara Suguaia. E eu sou Patrícia Lopes. Somos psicólogas junguianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar. Nessa época do ano em que celebramos o Natal, é muito comum que a maioria das pessoas se sinta mobilizado, ou por uma emoção negativa, ou por uma emoção positiva. Aquela história, né? Tem gente que adora o Natal, né? Que adora e começa a enfeitar já em outubro. Aí é igual as lojas, né? Vira uma confusão de Halloween com Natal. Uma mistura. Fica uma mistureba. E assim, também tem gente, né, que odeia o Natal, né? Eu brinquei com as meninas aqui antes da gravação, o Grinch. Tem pessoas que, de certa forma, se sentem um pouco deprimidas, né? Sim. É bem comum, inclusive, né? Algumas pessoas sentirem como um cansaço nessa época já, né? Que é normal. Uhum. Mas sentirem um pouco de tristeza nessa época. Uhum. Enfim, um pouco desanimada. Por que será que isso acontece, né? O que a psicologia pode nos ajudar com isso, então, a entender um pouco mais sobre o Natal? E o que a psicologia tem com isso? Bom, então por que será que nesse período do ano o Natal mexe tanto com a gente? É um período em que ficamos sensíveis, seja positivamente, seja negativamente. Podemos pensar que pode ser por causa da história de cada um. Algumas pessoas podem ter ótimas memórias desse período, com reuniões familiares, comida gostosa, presentes, avós, primos, enfim, aquela reencontro, né, com a família. Às vezes vem de outra cidade e tudo mais. Outros podem ter memórias péssimas de um período de brigas familiares, regras sem sentido, ou até saudade justamente dessa família que não pode vir comemorar esse momento, né? Como ter que esperar da meia-noite para jantar, coisas do tipo. Uma ausência de alguém querido ou desejado. Sim, muitas podem ser as razões para gostar ou não gostar dessa época do ano. Mas será que é só isso? Ô, Paty, você falou de memórias familiares com comida. Eu dei risada aqui de lembrar, né? No meu caso é engraçado, né? Porque eu sou de família metade japonesa, metade italiana. Então, eu sempre achei a nossa ceia muito peculiar, assim. Tem sushi, uma macarronada. Ai, me chama. E como eu sou do interior, né? Tem, sei lá, uma leitoa pururuca. Então, tem de tudo, assim, na mesa. Você falou disso, eu lembrei. Só compartilhando essa grande mistureba que é a ceia da minha família. Rodízio, vale tudo. Rodízio, Ai. Bom, mas se voltarmos no tempo, há muito tempo atrás, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, entre as mais antigas tradições documentadas está a celebração do solstício de inverno, no Egito, associadas ao deus Sol, Ra. Muitas outras culturas também possuíam celebrações do solstício do inverno e do retorno da luz. O solstício de inverno marcava o momento em que o Sol atingia o seu ponto mais baixo em seu caminho pelo céu, antes de começar a subir novamente. Então, os egípcios celebravam esse evento como o renascimento do Deus Sol e a vitória da luz sobre as trevas. Que legal, né? É bacana isso, né? Muito bonito. Até eu não ia comentar, porque é uma história que eu ouvi de uma entrevista que a El Que Maravilha deu, e eu fui resgatar isso e achei, eu não ia falar nada, mas eu achei legal. É justamente sobre isso. Por que será que existe o Papai Noel? Por que ele usa roupa vermelha e tudo? Eu me pergunto também, porque eu não sei. Tem 1000 histórias que contam a origem do Natal, né? Do Papai Noel no Natal. Uhum. Mas ela contou uma que eu achei muito interessante, que tem a ver com isso, né? O jovem mais forte da tribo, num ritual de iniciação, ele era mandado para caçar. Quando chegava nesse período do ano em que as árvores, os pinheiros, né, as estepes lá daquela região nórdica, estavam todos cobertos de neve, e à noite, quando chegava no solstício de inverno, eles penduravam velas para clarear, para celebrar o solstício do inverno. E o jovem mais forte saía para caçar nesse ritual de iniciação. E ele caçava, e ele ia em busca de ursos polares, e aí ele matava o urso, trazia o urso sem a pele, ele arrancava a pele do urso, vestia
com a parte do pelo para dentro e a parte escalpada para fora, todo vermelho de sangue, né? Ah, tá. E ele vinha barbudo, porque ele ficava muitos dias caçando. Então, ele trazia o alimento para a tribo, que era a carne do urso. Ele vinha com a pele do urso, com o pelo branco para fora, mas a grande parte em vermelho. E era muito celebrado, porque se ele conseguia voltar, a tribo ia ter alimento. Se ele não voltasse, se ele morresse na empreitada, a tribo também ia passar necessidades, né? E tem muito a ver com essa situação do celebrar a volta da vida, celebrar... eu já ouvi várias histórias que explicam, né? O São Nicolau explicando o Papai Noel. A própria empresa, né? A Coca-Cola, que divulgou muito porque é vermelho, né? Então, acaba sendo símbolo da propaganda dela no Natal e tudo. Mas eu achei essa história que eu ouvi da El Que Maravilha mais interessante de todas, né? Muito legal mesmo. Bom, e outras civilizações também celebravam o solstício. Os mesopotâmicos tinham celebrações associadas ao deus Marduk. Ele era o patrono da cidade da Babilônia e celebravam a renovação do ciclo anual. Já os romanos, eles celebravam as festividades de Saturnália em honra a Saturno, que ocorriam em meados de dezembro e se estendiam até o dia 25 de dezembro. Nesse festival, as pessoas participavam de festas, banquetes e trocas de presentes. Os celtas já celebravam o Iuli, que marcava o solstício de inverno e envolvia a decoração de casas com azevinho, visco, banquetes, trocas de presentes, enfim. Cada cultura com o seu costume, né? E ver como a gente troca, né? Entre as culturas, as tradições. Sim. Isso vai se espalhando e a gente vai incorporando, né? Aí, para quem já ouviu nos nossos episódios sobre arquétipos e todas as vezes que a gente falou inconsciente coletivo, acho que esse é um bom exemplo, né, da força do arquétipo, dos símbolos. São coisas que permeiam a humanidade e que você vê em diferentes tempos, em diferentes nações, em diferentes povos, todos têm alguma celebração naquela época, né? Isso é arquetípico, isso é muito legal. É exatamente esse o ponto, né? Por que será que isso mexe com a gente? Porque isso tem algo de comum em todo ser humano, a questão de celebrar a renovação. Todas essas tradições partilhavam esse tema em comum, né? O renascimento da luz durante o solstício do inverno, que marca o momento que os dias voltam a ficar mais longos novamente. Para gente que mora aqui no Brasil, que tem sol 380 dias por ano... E um céu azul e claridade, a gente não sente tanto isso. Mas eu vejo por pessoas que eu atendo que estão no hemisfério norte, né? Brasileiros que foram para lá. Eles sentem muito essa questão dos dias ficarem curtos. E eu acredito que não só os brasileiros sintam isso, né? Quem é nativo de lá já está acostumado, mas eles dizem que se percebe na fisionomia das pessoas o quanto elas ficam mais fechadas, mais introvertidas, mais sérias, e que é bastante angustiante para quem está acostumado a ter claridade e luz como a gente, o dia começar quase 9 horas da manhã, às 8h30 vai começar a clarear, e às 4 da tarde já está escuro. Nossa. Então o dia fica curtinho e você só vê noite, frio e neve o tempo todo. Isso é bem angustiante, né? Mexe muito com o humor. Mexe. Né? Então, a gente consegue se conectar com essa ideia de que, nossa, precisamos celebrar a volta da luz, a volta da vida. Então, a gente pode ver que comemorar essas festividades no final do ano não é só uma coisa recente do cristianismo, né? Então, celebramos isso por conta do Natal cristão, né? A gente vê que tem tradições que são muito mais antigas. Então, como é que surgiu o Natal cristão, né? A celebração do Natal cristão está relacionada ao nascimento de Jesus em dezembro, conhecido como Natal. Mas o nascimento de Jesus não tem uma data específica mencionada na Bíblia, né? A escolha de celebrar o Natal em dezembro tem umas raízes históricas e religiosas, mas não está relacionada a nenhuma confirmação exata da data do nascimento de Jesus.
Muitos historiadores consideram, segundo as fontes que eles conseguiram ter disponíveis, que Jesus deve ter nascido por volta de 4 a 6 antes de Cristo. Olha que maluco, ele nasceu antes dele mesmo. Por conta de um erro, né, de cálculo. Mas Jesus nasceu provavelmente nessa época. Tem até alguns historiadores que falam que olhando o céu, não sei o que, né? Não foi em dezembro, né? Assim. Não foi. Deve ter sido em outubro. Outros falam que foi por volta de abril, enfim. Tem muitas possibilidades, né? Não tem muitas referências, porque, na verdade, os cristãos antigos, os primeiros cristãos, eles não estavam preocupados com a história de Jesus, com o nascimento dele. Porque o importante é que a nova era estava próxima, era isso que eles falavam. Então, que a mudança estava próxima. O que precisava acontecer era dali para frente e ia ser logo. Depois de uns 400 anos é que eles foram pensar que não, precisava resgatar a biografia, porque ele se tornou uma figura relevante, e aí eles foram escrevendo a história de trás para frente. Ao invés de falar da morte, que era só da morte, que era o que era celebrado, né? Ele morreu para trazer a vida e toda a ideia cristã. Eles foram voltando, tanto que acredita-se que o capítulo 1 e 2 dos evangelhos de Mateus e de Lucas foi escrito depois do capítulo 3. Nossa. Então, ele foi acrescentado depois, porque tem alguns personagens que aparecem que não tem muita lógica e que tem algumas confusões, contradições ali no texto. Não sou eu que estou julgando, foi o que eu pesquisei e descobri que os próprios historiadores dizem, né? Que legal. No estudo da Bíblia. Ou seja, então a gente não sabe, não temos informação se Jesus era capricorniano ou não. Tô pensando aqui no signo dele também, mas abril até outubro é muito... Provavelmente não, né? Porque é possível aí uma meia dúzia vale de tudo. Janela de tempo. Talvez ele não era capricorniano como a gente imaginava. Baseado, gente, nessas evidências históricas, né, como o governo do prefeito Pôncio Pilatos, né, da época, ocorridos aí entre 26 a 36 depois de Cristo, então Jesus começou a pregar no ano 15 do imperador Tibério. E aí, de acordo com as informações, né, do Evangelho de Mateus, que a Dani estava falando, então, Jesus teria nascido aí 4 anos depois, né, dele mesmo. Ou seja, antes, né, dele mesmo. Por volta do ano 4, né, da era, antes de Cristo. E aí ele teria morrido no ano 30 e teria talvez aí, então, uns 34 anos. Então, toda vez que alguém narra o Bing e fala a idade de Cristo, 33, tá errado, tá vendo? Então, é uma aproximação, né? A data do ano 1 veio com um monge bizantino do século V, que era o Dionísio, o Magro, era o codinome aí. Ele foi incumbido pelo Papa, por volta lá do ano 497, a determinar a data da Páscoa, para poder entrar em acordo aí, né, com as igrejas orientais. Uma vez que a data da Páscoa foi definida, e aí ele foi convidado a descobrir, então, quando Jesus nasceu. E aí ele não tinha fontes suficientes, né, gente? Fez como pôde e errou ali, segundo dados possíveis. Pois é, ele determinou que Jesus nasceu no ano 753, após a fundação de Roma, anotando então o ano 754 como o ano 1 da era cristã. Essa forma de contar os anos foi imposta ao longo do tempo e junto com ela foi imposto o erro da data do nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro é outra curiosidade, né? Ele foi estipulado nessa data justamente por causa daquilo que a Paty comentou, o Festival do Sol, né? Que era uma tradição de solstício. E era uma tradição romana. Os romanos, antes de serem cristãos, tinham a sua tradição politeísta e eles celebravam o dia em que Zeus derrotou a escuridão. Para os cristãos, quem era o sol invencível, né? Que para os romanos era o Zeus, para os cristãos era Jesus. Então, essa data foi adotada para determinar que o nascimento de Jesus foi no dia 25 de dezembro e eles acabaram cristianizando a celebração que já era tradicional, então o pessoal ia fazer mesmo, só que aí eles mudaram o tema, né? Então já não era Zeus, era Jesus. E foi só a partir do século IV que o nascimento de Jesus começou a ser celebrado. Como eu comentei, né? Não importava antes que dia Jesus nasceu, importava o dia que ele morreu. Né? E
essa data de nascimento que não foi inédita, né, que não foi autêntica, a ideia própria do nascimento virginal antecede muito o cristianismo. Se a gente for lá buscar no Campbell, né, que a gente comentou tanto em outros podcasts, o mitólogo e estudioso das religiões comparadas, ele diz que o nascimento virginal é uma narrativa típica que antecede a história do nascimento de Jesus e o cristianismo. Vários mitos, várias lendas antigas de diferentes culturas compartilham muitas semelhanças com a história de Jesus. Entre os povos não cristãos, o Natal é celebrado de muitas formas diferentes. Essa ideia de que o Salvador vai nascer de uma concepção virginal está associada, segundo Campbell, à ideia de que a gente é concebido pelo Espírito, né, e não pela carne. Então, que isso é simbólico, como todo mito, né? Estava pensando aqui, e não só esse nascimento virginal, né, especial, mas até, por exemplo, o nascimento da Atena. Acho que marca muitas características, né? A Atena não nasceu de um caso que Zeus teve com uma humana, como outros semideuses, né, por exemplo, ou com uma outra deusa. Ela nasceu da cabeça dele, né? Então, essa questão de um nascimento especial está muito ligado à criança divina, né, o arquétipo da criança divina, e a mostrar que aquela pessoa, que aquele ser é alguém especial, alguém diferenciado, né? Então, o como a pessoa nasceu marca muito isso é quase um carimbo, né? Ela é especial. Ela é especial. O próprio Buda, segundo a história, né? O Siddhartha Gautama nasceu do coração da mãe dele. Ah, que lindo! Nossa. Ele foi concebido do coração da mãe dele. E tem a ver com o chakra cardíaco, né? Que é de onde está relacionado os sentimentos e talvez toda a transformação que ele propõe. Então é interessante como várias histórias. Lá no Egito Antigo, a Ísis deu à luz a um filho que ela, Osíris tinha sido assassinado pelo irmão, ela foi até onde estava o corpo dele e concebeu um filho com ele morto ali, e era um nascimento virginal também, né? E o filho de Ísis é o que traz a renovação, né? Que vem vingar a morte do pai, e aí todos conseguem o renascimento, né? É uma história que se repete, né? Mas olha só, a gente poderia pensar, tá bom, a gente não celebra mais o solstício, né, na grande maioria dos povos, nem todo o planeta é cristão, então não se celebra o Natal em todo lugar. É aquilo que a gente comentou, né? As tradições vão contaminando outras culturas. Sim. Então, o Natal é celebrado de muitas formas diferentes em povos que não são cristãos. No Japão, por exemplo, que ele não tem nenhuma conotação religiosa. O Natal é uma festa muito comemorada, com troca de presentes, decoração, o bolo de Natal da tradição popular. Isso é acompanhado, né, do período do ano. Vários povos acabam comemorando o Natal, mesmo que não seja a comemoração do nascimento de Jesus. Na própria China, né, Dani? O Natal, ele não é uma festa tradicional, mas se tornou popular em várias áreas urbanas, né? Muitas vezes de forma até comercial. As pessoas decoram árvores, trocam presentes. A gente também, né, tem o pinheirinho lá. A gente nem tem pinheiro aqui no Brasil. Mas tem aquele pinheiro com aquelas gotinhas de neve que a gente nunca viu. A gotinha de neve é o pior, porque assim, a gente até tem algumas coisas que são os pinheiros. Mas a gotinha de neve aí... Dá a diferença, né? Aí a gente... Mas a gente gosta, né? Porque é tanto calor que dá a sensação de que refresca um pouco. Acontece que nessa mesma época do ano, outras tradições religiosas também fazem celebrações nesse mesmo período. Por exemplo, o Hanukkah, que é chamado também de Festival das Luzes. É uma festa judaica que geralmente ocorre em dezembro. Ela celebra a rededicação do Templo de Jerusalém e a milagrosa duração de uma pequena quantidade de óleo que iluminou o templo por 8 dias. O Kwanzaa já é uma celebração cultural afro-americana que ocorre de 26 de dezembro a 1º de janeiro.
É um festival, uma celebração bem longa, né? Foi criado, então, para celebrar a herança africana e promover valores como unidade, autodeterminação e cooperação. E aqui no Brasil, isso também é comemorado de certa forma, né? No nosso Dia da Consciência Negra. Já no budismo, o Bodhi Day é uma celebração que marca o dia em que Siddhartha Gautama, o Buda histórico, atingiu a iluminação sobre a árvore Bodhi. Geralmente, esse dia ocorre, né, a comemoração e a celebração no dia 8 de dezembro. Já o dia de Santo Estevão é celebrado no cristianismo o dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. É um feriado secular em muitos países, incluindo o Reino Unido, Canadá, onde é chamado de Boxing Day. O dia de Santo Estevão é uma celebração caridosa e de solidariedade. Então, assim, a gente pode concluir que as celebrações em dezembro, elas são arquetípicas, né? Elas remontam aos tempos imemoriais e celebram a nossa necessidade de renovação, né? A necessidade do ser humano de renovação. Essa necessidade do renascimento, da renovação, é profundamente enraizada na psique humana e tem uma dimensão arquetípica que se manifesta em várias culturas e tradições ao longo da história. A necessidade de celebrar o renascimento está muitas vezes ligada aos ciclos naturais, especialmente aos ciclos sazonais, como o renascimento da natureza na primavera. E aí, além, né, dos ciclos naturais, a necessidade de celebrar o renascimento também está relacionada à transformação pessoal. Sim. A celebração do renascimento frequentemente carrega consigo a mensagem da esperança, do otimismo, representa a crença de que mesmo nas circunstâncias aí, né, mais ameaçadoras, há sempre a possibilidade de um novo começo e de um futuro melhor. A necessidade de celebrar o renascimento é expresso de diversas maneiras, como a gente viu aqui, né? Em tradições culturais, religiosas, em várias sociedades aí ao redor do mundo, né? Em todos os tempos. Isso é muito legal a gente perceber, né? Como eu falei aquela hora, é arquetípico, né? Sim. O Natal cristão, então, por exemplo, incorpora essa ideia, né, de renascimento com o nascimento de Jesus. Os festivais como o Hanukkah no judaísmo, o Diwali no hinduísmo também, né, tem elementos associados à luz, à renovação. Essa necessidade que o ser humano tem de celebrar o renascimento reflete a profunda ligação entre a experiência humana e os ciclos naturais e espirituais. Então, voltando lá na nossa primeira pergunta, né, do comecinho do episódio. O que será que o período do Natal mexe tanto com a gente, né? Por que será? Acho que agora ficou bem mais claro, né, para a gente entender como que esse período associado à renovação, ao renascimento, afetam tantos aspectos profundos da nossa humanidade. Cada um tem a sua maneira de vivenciar esse período, claro, né? Tem gente que adora o movimento, casa cheia, família e tal. Tem gente que prefere ficar mais quietinho, né? Tem gente que prefere assistir o Roberto Carlos na televisão uma vez por ano. Cada um vai comemorar do seu jeito. Mas o que a gente precisa é encontrar a nossa maneira autêntica, né? De celebrar a nossa própria renovação e o nosso próprio renascimento, permitindo que a nossa psique se transforme e se renove. E hoje, nas nossas dicas, a gente vai falar de novo de um livro que a gente já falou aqui, porque ele é muito bom. E tem hoje um capítulo especial para falar dele, né? É o livro O Poder do Mito, do Campbell, né? É o capítulo 8, que chama Máscaras da Eternidade. Quem quiser, esse livro, ele não é tão fácil de achar a versão física, sim, mas já existe, né, até em PDF, acho que já existe, porque já não um livro, é difícil achar. É um livro muito famoso, e tem no YouTube também. Tem no YouTube, então quem tiver dificuldade de achar o texto, o PDF, pode procurar exatamente esse título, né, Máscaras da Eternidade, nessa entrevista do Campbell, do Poder do Mito, em que ele vai falar muito sobre essas tradições e essas expressões religiosas que falam sobre nós. É muito bacana, eu adoro a maneira como ele conversa. Inclusive, ver o vídeo é muito legal, porque é divertido.
envolvido, né? Sim. Ele é aquela pessoa que sabe contar história, então você fica envolvido na maneira como ele vai contando as coisas. Super vale a pena, porque fica é uma mais fácil de entrevista. entender, né? É uma entrevista. O Campbell, como a Dani falou, ele conta histórias muito bem. E eu gosto muito da postura do Moyers, que é o jornalista que entrevista ele, né? Ele é um ótimo entrevistador. Então, super vale a pena ver isso aí no YouTube. O que isso significa para você? Nesse momento, a gente trouxe um poema do Vinícius de Moraes, que se chama Poema de Natal. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida. Uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver. A noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, um verso, talvez de amor. Uma prece por quem se vai. Mas que essa hora não esqueça, e por ela os nossos corações se deixem graves e simples, pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos, imensamente. É muito lindo. E se você quiser falar com a gente, você já sabe, é só mandar um e-mail pra gente. A gente quer saber o que você achou desse episódio, a gente quer ouvir suas histórias, aí suas dúvidas. Então basta mandar pra gente um e-mail no podcastunguiando@gmail.com. Temos o nosso site também, onde você vai encontrar as nossas informações sobre as atividades de grupo de estudo, de cursos, que é o psicologiajung.com.br. Escutem esse episódio aí com a família, porque é um episódio especial de Natal, né? Se vocês quiserem, ou sozinhos também, tá tudo certo. Compartilhem com quem você acha que vai se interessar aí pelo tema. Este foi mais um episódio do Junguiando com o roteiro e curadoria da Mayara, da Daniele e da Patrícia, e a edição de som do Kleber Zumiotti. Um beijo, gente. Feliz Natal para todo mundo e a gente se vê no próximo episódio. Beijo, Feliz Natal. Um Feliz Natal para todos, gente. Um beijo.